Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos. Hoje vamos refletir sobre o tema da transfiguração de Jesus, que nos revela a sua glória e a sua missão. Você já se perguntou como seria ver Jesus face a face, em toda a sua beleza e majestade? Você já imaginou como seria ouvir a voz de Deus, dizendo que Ele é o seu Filho amado, e que devemos escutar o que Ele diz? Você já pensou como seria seguir Jesus no caminho da cruz e da ressurreição, confiando na sua promessa de vida eterna? Pois bem, essas são algumas das questões que a liturgia de hoje nos convida a meditar, a partir das leituras que vamos ouvir. Acompanhe com atenção e abra o seu coração para a palavra de Deus. Ouviremos o relato do sacrifício de Abraão, que estava disposto a oferecer o seu filho único a Deus, mas recebeu dele a promessa de uma descendência abençoada. Essa leitura nos mostra como Deus prova o nosso amor e a nossa confiança nele, mas também como ele é fiel e generoso para conosco. Seremos inspirados pelo louvor e o agradecimento a Deus por sua bondade e misericórdia, que nos livra da morte e da escravidão do pecado. Ouviremos a carta de São Paulo aos Romanos, que nos fala da vitória de Jesus sobre a morte e o pecado, e da sua intercessão por nós junto a Deus. São Paulo nos garante que Deus é por nós, e que ninguém pode nos separar do seu amor, que se manifestou em Cristo Jesus, o seu Filho amado. E, no Evangelho, ouviremos o relato da transfiguração de Jesus, que se manifesta em toda a sua glória diante de Pedro, Tiago e João, no alto de uma montanha. Jesus se revela como o cumprimento da lei e dos profetas, representados por Moisés e Elias, que conversam com ele. Jesus também antecipa a sua paixão e ressurreição, que serão o caminho para a sua exaltação definitiva. Os discípulos são testemunhas privilegiadas desse mistério, mas também são convidados a escutar a voz de Deus e a seguir Jesus até a cruz. Veja a glória de Jesus, ouça a voz de Deus, siga o caminho da cruz e da ressurreição. Primeira leitura. Deus prova o nosso amor, mas também nos recompensa com a sua promessa. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá, e oferece-o aí em holocausto sobre um monte que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois, estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão! Abraão! Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra teu filho e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres, foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão, pela segunda vez, do céu, e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A primeira leitura de hoje, retirada do livro do Gênesis, nos conta a história de Abraão, que foi chamado por Deus para oferecer o seu filho único, Isaque, em sacrifício. Abraão obedeceu a Deus, confiando que ele cumpriria a sua palavra de lhe dar uma descendência numerosa e abençoada. No momento em que Abraão ia sacrificar o seu filho, Deus o impediu e lhe mostrou um carneiro para oferecer em seu lugar. Deus elogiou a fé e a obediência de Abraão, e renovou a sua promessa de fazer dele o pai de uma grande nação, que seria fonte de bênção para todas as nações da terra. Essa leitura nos ensina que Deus às vezes nos pede sacrifícios que parecem impossíveis, mas que Ele tem um plano maior para nós, que só podemos compreender pela fé. Deus não quer que soframos, mas que sejamos fiéis a Ele, mesmo nas situações mais difíceis.
Deus também nos recompensa com a sua promessa, que é a vida eterna em Cristo, o seu Filho amado, que se ofereceu na cruz por nós, e que ressuscitou glorioso. Podemos nos inspirar no exemplo de Abraão, que foi capaz de renunciar ao seu bem mais precioso por amor a Deus. Podemos também pensar em situações da nossa vida em que Deus nos pediu algum sacrifício, e como Ele nos ajudou a superar as dificuldades. Podemos também agradecer a Deus pela sua fidelidade e generosidade, e pela sua promessa de nos fazer participar da sua glória. Podemos também pedir a Deus que aumente a nossa fé e a nossa obediência, para que possamos seguir a sua vontade em tudo. Salmo responsorial. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. O Salmo 115 é um canto de louvor e de agradecimento a Deus por sua bondade e misericórdia, que nos livra da morte e da escravidão do pecado. Ele reconhece que Deus é o seu Senhor e o seu Salvador, e que Ele cumpre as suas promessas. Também expressa o desejo de servir a Deus e de caminhar na sua presença na terra dos vivos. Esse salmo nos ensina que devemos confiar em Deus, que nos ama e nos protege, e que nos dá a vida em abundância. Deus não nos abandona nas horas de aflição, mas nos socorre e nos consola. Deus também nos chama a sermos seus servos, a oferecermos a Ele o nosso louvor e a nossa obediência. Deus também nos convida a vivermos na sua presença, a buscarmos a sua vontade e a seguirmos os seus mandamentos. Podemos nos inspirar neste salmo, que testemunha a sua fé e a sua gratidão a Deus, e que se compromete a cumprir as suas promessas. Podemos também pensar em situações da nossa vida em que Deus nos livrou de algum perigo ou nos deu alguma graça. Devemos agradecer a Deus por sua fidelidade e generosidade, e por sua promessa de nos fazer participar da sua glória, e pedir-lhe que nos ajude a sermos seus servos fiéis, e a andarmos na sua presença na terra dos vivos. Segunda leitura. Deus é por nós, e nada pode nos separar do seu amor em Cristo. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus, que os declara justos. Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mais ainda, que ressuscitou, e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A segunda leitura de hoje é um trecho da Carta de São Paulo aos Romanos, que nos fala da vitória de Jesus sobre a morte e o pecado, e da sua intercessão por nós junto a Deus. São Paulo nos garante que Deus é por nós, e que ninguém pode nos acusar ou condenar, pois Jesus morreu e ressuscitou por nós, e está à direita de Deus, intercedendo por nós. São Paulo também nos afirma que nada pode nos separar do amor de Deus, que se manifestou em Cristo Jesus, o seu Filho amado. Essa leitura nos ensina que Deus nos ama incondicionalmente, e que Ele nos dá a graça de participar da sua glória, por meio da fé em Jesus. Deus não nos abandona nos momentos de dificuldades, mas nos fortalece e nos consola. Deus também nos chama a sermos seus filhos e filhas, e a vivermos em comunhão com Ele e com os irmãos e irmãs. Deus também nos convida a testemunharmos o seu amor no mundo, enfrentando as dificuldades com coragem e esperança. Podemos nos inspirar no exemplo de São Paulo, que foi um grande apóstolo e missionário, que sofreu muito por amor a Cristo e à Igreja, mas que nunca perdeu a confiança em Deus. Podemos também pensar em situações da nossa vida em que sentimos a presença e a proteção de Deus, que nos livrou de algum mal ou nos deu alguma bênção. Podemos também agradecer a Deus pelo seu amor e pela sua promessa de nos fazer participar da sua glória. Podemos também pedir a Deus que aumente a nossa fé e o nosso amor, para que possamos viver como seus filhos e filhas, e como testemunhas do seu amor no mundo.
Evangelho. Contemple a glória de Jesus, escute a voz do Pai, siga o caminho do Filho. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai: Eis meu Filho muito amado, escutai-o, todos vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. E, de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta o relato da transfiguração de Jesus, que se manifesta em toda a sua glória diante de Pedro, Tiago e João, no alto de uma montanha. Esse episódio é um dos mais importantes e significativos da vida de Jesus, pois ele revela a sua identidade e a sua missão, e nos convida a participar do seu mistério. O que aconteceu naquela montanha? O que significa a transfiguração de Jesus? O que ela tem a ver conosco hoje? Vamos refletir sobre essas perguntas a partir de 3 aspectos: a visão, a voz e o caminho. A visão: os discípulos viram Jesus transfigurado, isto é, transformado, iluminado, resplandecente. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eles viram a glória de Jesus, a sua divindade, a sua beleza, a sua majestade. Eles viram também Moisés e Elias, que representam a lei e os profetas, conversando com Jesus. Eles viram que Jesus é o cumprimento de toda a Escritura, que ele é o Messias esperado, que ele é o Filho de Deus. Eles viram quem é Jesus e o que ele veio fazer no mundo. A voz: os discípulos ouviram uma voz vinda do céu, que era a voz do Pai, que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu me comprazo. Escutai-o. Eles ouviram o testemunho do Pai, que confirma a identidade e a missão de Jesus, e que manifesta o seu amor e o seu agrado por ele. Eles ouviram também um convite, um mandamento, uma ordem: escutar Jesus. Eles ouviram o que Deus quer deles e o que ele espera de nós, que reconheçamos Jesus como o seu Filho e que obedeçamos a sua palavra. O caminho: os discípulos desceram da montanha com Jesus, e seguiram com ele até Jerusalém, onde ele iria sofrer, morrer e ressuscitar. Eles seguiram o caminho de Jesus, que é o caminho da cruz e da glória, o caminho do amor e da salvação, o caminho da vida e da ressurreição. Eles seguiram o único caminho que nos leva ao Pai, e que nos faz participar da sua glória, o caminho do Filho. Irmãos e irmãs, a transfiguração de Jesus é um sinal, um anúncio, uma antecipação da sua ressurreição, e também da nossa. Ela nos mostra o destino final de Jesus, e também o nosso, a glória de Deus. Ela nos mostra também o caminho para chegar lá, a cruz de Cristo. Ela nos mostra, enfim, o que devemos fazer: contemplar, escutar e seguir Jesus. Hoje, somos convidados a subir com Jesus a montanha da oração, da intimidade, da comunhão com Deus. Somos convidados a ver Jesus com os olhos da fé, a reconhecer a sua glória, a admirar a sua beleza, a louvar a sua grandeza. Somos convidados a ouvir Jesus com os ouvidos do coração, a acolher a sua palavra, a obedecer aos seus ensinamentos, a seguir os seus exemplos.
Somos convidados a descer com Jesus a planície da vida, da missão, da doação aos irmãos. Somos convidados a viver como Jesus, a amar como Jesus, a servir como Jesus. Que a transfiguração de Jesus seja para nós uma fonte de luz, de força e de esperança. Que ela nos ajude a enfrentar as dificuldades, as tentações e as provações da nossa vida, com confiança e coragem. Que ela nos inspire a buscar sempre a vontade de Deus, e a cumprir a sua obra no mundo. Que ela nos anime a testemunhar o seu amor, e a anunciar o seu evangelho. Que ela nos prepare para participar da sua glória, e para contemplar a sua face. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a contemplar a glória de Jesus, a escutar a voz do Pai, e a seguir o caminho do Filho. Essa é a nossa vocação, o nosso chamado, o nosso destino. Somos chamados a sermos transfigurados pela graça de Deus, a sermos transformados pela Sua palavra, a sermos iluminados pelo Seu Espírito. Somos chamados a sermos filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs de Jesus, membros do seu corpo, que é a Igreja. Somos chamados a sermos testemunhas do seu amor, anunciadores do seu evangelho, construtores do seu reino. Mas como podemos viver esse chamado, nesse mundo tão cheio de desafios, de problemas, de sofrimentos? Como podemos manter a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor diante das dificuldades, das tentações, das provações? Como podemos ser fiéis a Deus e, ao mesmo tempo, solidários com os nossos irmãos e irmãs, especialmente os mais necessitados, os mais pobres, os mais excluídos? A resposta está em Jesus, o nosso Mestre, o nosso modelo, o nosso Salvador. Ele nos ensina, com a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição, que o caminho para a glória é o caminho da cruz, que o caminho para a vida é o caminho do amor, que o caminho para o Pai é o caminho da obediência. Ele nos ensina que não há glória sem cruz, não há vida sem amor, não há paz sem filho. Ele nos ensina que a cruz é o sinal do amor de Deus por nós, e o amor é o sinal da nossa resposta a Deus. Ele nos ensina que o Pai nos ama, e nos quer junto dele, e o Filho nos mostra o caminho para chegar lá. Que possamos então seguir Jesus com confiança e coragem, com alegria e gratidão, com fé e amor. Que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, viver como filhos e filhas de Deus, como irmãos e irmãs de Jesus, como membros do seu corpo, que é a Igreja. Que possamos, com a intercessão de Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe, ser testemunhas do seu amor, anunciadores do seu evangelho, construtores do seu reino. Que assim seja. Amém. Siga Jesus, viva como filho de Deus, seja testemunha do seu amor.